Boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós nessa noite. Um privilégio para mim estar fechando essa semana teológica, também uma grande responsabilidade, visto os temas abordados que me antecederam, e também os preletores, Participei de pelo menos 2 das palestras e me foi muito edificante. Então, tamanha responsabilidade agora, concluir essa semana. Eu espero que aquilo que nós vamos conversar nessa noite possa te ajudar a entender melhor a respeito da lei de Deus. Então, o texto que nós queremos ter como base é o texto de Êxodo, que tem sido o texto base ao decorrer dessa semana, Êxodo capítulo 20. Quero que você abra aí no texto de Êxodo, capítulo 20. E eu vou estar fazendo a leitura desse texto, do verso 1 ao verso de número 17. Nós lemos assim, o título sugestivo, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nós estamos falando a respeito da lei de Deus, da lei moral, e estamos tentando entender qual é a aplicabilidade dela para nós, como ela foi aplicada na vida da nação de Israel e como ela se aplica a nós, no que nós podemos dizer, no período da graça, Essa tem sido uma grande dificuldade no nosso meio cristão, e às vezes até mesmo no meio presbiteriano. Quando nós nos referimos à lei e graça e perguntamos a algum cristão, a algum crente, o que é a lei e o que é a graça, geralmente eles vão tentar definir lei e graça como sendo lei, algo que estava presente no Antigo Testamento, é a Antiga Aliança, e graça é aquilo que nós vivemos na Nova Aliança. Então, para alguns, no período de Israel, eles viviam rigorosamente a lei, porque estavam debaixo da lei, e um mau entendimento, para alguns, eram salvos pela lei. Então, nós agora vivemos, depois de Cristo, então todas as formas da lei, elas foram, Cristo as cumpriu, e portanto nós não temos a obrigatoriedade nenhuma de viver ou cumprir essa lei. Mas será que é isto mesmo a pergunta que nós temos que fazer? Será que nós não temos nenhuma obrigação com relação à lei de Deus? A minha palestra nessa noite é sobre a aplicabilidade da lei de Deus na nova aliança. Então, como é que eu quero trabalhar com vocês? Nós vamos trabalhar pelo menos em 4 pontos dessa noite. Se o Senhor nos permitir no tempo,
eu quero trabalhar um ponto que eu coloquei como apêndice, porque ele não estava como proposta dessa palestra, mas para uma nossa compreensão a respeito de aliança, eu acho que seria interessante. Se caso não nos permitir o tempo, a palestra ela vai estar à disposição do reverendo Evanderson. Se você quiser, você pode copiar, e aí você vai ter toda ela nas mãos e poderá você mesmo estar conferindo. Então, em primeira instância, nós vamos trabalhar a respeito de uma declaração confessional, a respeito da nossa confissão de fé, o que ela fala a respeito da lei de Deus. Em um segundo momento, nós vamos trabalhar a definição do que é lei, o que realmente significa lei. No terceiro instante, nós vamos trabalhar a tríplice apresentação da lei, como a lei é apresentada, ou como ela nos foi dada, ou como ela foi dada à nação de Israel. No quarto momento, a vigência da lei moral, né? Nós queremos trabalhar isso num quarto momento. E por último, se o tempo nos permitir, um apêndice, uma perspectiva teológica da lei à luz do pacto eterno. Tá? Então, uma perspectiva teológica da lei de Deus à luz do pacto eterno, o que nós também chamamos de pacto da redenção. Tá certo? Mas antes eu queria dar algumas sugestões aí para vocês, de alguns bons livros que vocês podem estar lendo para ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Nós temos aí a Confissão de Fé, tá? No capítulo 19, que trata sobre a lei de Deus, o Catecismo Maior, das perguntas 91 a 98, vocês vão encontrar a respeito da lei de Deus. Há um artigo muito interessante do Solano Portela sobre pena de morte, uma avaliação teológica e confessional, também muito interessante, vale a pena dar uma lida nesse artigo. João Calvino, As Institutas, volume 2, no capítulo 7, ele vai fazer um comentário a respeito da lei, e seria interessante se você puder ter acesso, tá? Mauro Meister, tá? Lei e Graça, eu trouxe, está lá no carro, acabei deixando do carro, mas um pequeno livro dele, agora a última edição, em 2017, sobre o tema Lei e Graça, um excelente livro. Eu quero dizer a você que eu vou estar trabalhando um pouco a minha palestra, naquilo que ele propõe nesse livro dele, tá bom? É da editora Cultura Cristã. Também há um artigo que ele escreveu sobre lei e graça, uma visão reformada, muito interessante, que é um breve resumo desse livro Lei e Graça, né? Muito bom, vai ajudar a entender melhor. Stanley Gundry, Lei e Evangelho, que é esse livrinho aqui, é uma discussão, são 5 pontos de vista a respeito da lei, muito interessante. Então, se você quiser entender esse debate a respeito da lei, vale a pena dar uma lida nessa série de debates a respeito do tema Lei e Evangelho, tá bom? Então, fica aí a sugestão para quem quiser acrescentar um pouco a mais naquilo que nós vamos falar nessa noite. Mas antes, vamos estar orando a Deus, pedir a Deus que nos abençoe. Temos feito isso desde quando chegamos aqui, mas eu reconheço que se Deus não me ajudar a comunicar a vocês, eu jamais vou ser entendido por vocês, né? E se Ele não me dá o dinamismo necessário, eu não vou conseguir transmitir de uma maneira que possa ser aceitável pelos seus ouvidos e coração. Se Ele não abrir o seu entendimento, por mais que eu seja dinâmico, por mais que eu procure por meio de uma eficácia ou técnica, jamais vou penetrar no seu coração para que você possa absorver tudo aquilo que nós vamos falar. Então nós precisamos muito que Ele nos ajude. Vamos orar? Deus bendito, graças nós te damos. Estamos muito felizes, Senhor, por nessa noite congregarmos neste lugar com a finalidade de estudarmos a Tua palavra no que concerne a lei do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, abra o nosso entendimento de todos nós. Deus, me dá aquela habilidade necessária para que eu possa comunicar com eficiência, ó Deus, a proposta dessa palestra, e que eu seja entendido, ó Deus, pelos que me ouvem. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa aplicar e possa ajudar a cada um a entender e aplicar na sua vida. Abençoa-nos, ó Deus, essa noite. Somos inteiramente dependentes do Senhor. E nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, sem Ele nós nada podemos fazer. Nós, ó Deus, realmente assumimos esta palavra sobre nós. Não temos condições nenhuma de entender e viver a palavra do Senhor sem o Teu auxílio. E é do Teu auxílio que nós carecemos nesta noite, e oramos pedindo isto em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Uma declaração confessional. A nossa confissão de fé, no artigo
no capítulo 19, artigo 1º, ela diz o seguinte: Deus deu a Abraão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte, no caso dele violá-la. E o dotou com o poder e capacidade de guardá-la. No artigo 2º, ela diz o seguinte: essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. A nossa confissão de fé, ela reconhece, os expositores, os escritores da confissão de fé reconhecem que a lei de Deus, ela mesmo depois da queda, ainda é uma perfeita regra de justiça. Ela não foi anulada, ainda que tenha sido dada na sua primeira forma ao nosso primeiro pai, e depois da queda, depois da sua transgressão, ela agora é entregue de maneira mais completa ali no Monte Sinai. Essa lei, ela é para ser vivida de maneira perpétua ou eterna. Ela de forma nenhuma deve ser colocada de lado ou deve ser desconsiderada como algo que a criação deva viver. Agora a pergunta que nós temos que fazer, ou precisamos fazer, é: o que é lei? O que realmente significa lei? Para que possamos entender a respeito da lei de Deus. Uma definição interessante do Dr. Mauro Meister, ele diz que lei, em geral, significa preceito emanado da autoridade soberana. Veja que bacana. Lei significa um preceito que é emanado de uma autoridade soberana. É uma regra ou norma de vida. Uma lei, quando é dada, ela é dada como regra, como norma de vida. A lei de Deus são os seus preceitos emanados de Deus, regras ou norma de vida estabelecidas pelo soberano Criador. Então, lei, num sentido bem abrangente, são as normas que Deus nos deu para regular a nossa vida. Alguns termos são usados nas Escrituras para se referir à lei de Deus, pelo menos 4 desses termos. Eu quero aqui destacar para você. O primeiro deles é o termo, a palavra mandamento. Nós vamos encontrar em vários lugares das Escrituras. O outro termo usado pelas Escrituras é preceito. Um terceiro termo é estatuto. E o último termo é a palavra lei, que nós encontramos tanto de maneira bem excessiva, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os escritores do Antigo Testamento usaram palavras diferentes para falar a respeito da lei de Deus, e essas palavras são exatamente definidas nesses termos que nós acabamos de ver. O primeiro desses termos, ou a primeira dessas palavras, é a palavra mishemeret, que também pode ser traduzida como mandamento, uma obrigação, principalmente quanto aos rituais e festas que deveriam ser guardadas pelo povo de Deus. Então, em vários contextos, nós vamos ver essa palavra aparecendo como sendo uma obrigação que o povo de Deus deveria cumprir. E elas vão aparecer em vários contextos do Antigo Testamento, principalmente ali em Levítico, como sendo aquelas obrigações rituais que Deus estabeleceu como forma de culto. Uma outra palavra que nós encontramos é a palavra mitzvah, que é traduzida também por preceito. São ordens ou instruções diretas de Deus para a sua criação. Então, mitzvah são aquelas ordens que Deus deu à sua criação, são preceitos que Deus deu à criação. Os 10 mandamentos são frequentemente são referidos como mitzvah. Então, são aquelas ordens dadas não meramente a uma nação, mas que serve como preceito geral, como norma universal a toda a criação. Uma terceira palavra, a palavra urk, estatutos, que pode ser traduzido como estatutos, refere-se mais diretamente à lei escrita ou à lei gravada. Uma última palavra é a palavra Torá, que também é traduzida como lei. Normalmente refere-se ao ensino ou instrução. Pode ser afirmada
pode-se afirmar que a Torá inclui todos os termos mencionados e alguns outros encontrados por toda a Bíblia. Então, a Torá são as instruções de Deus. Apesar de, no capítulo 6 de Deuteronômio, não aparecer a expressão Torá, mas nós vemos ali uma série de instruções que foi dada à nação de Israel, como uma normativa, como uma norma de vida. Então, quando nós nos referimos à lei de Deus, nós nos referimos àquelas instruções que Deus deu. Todo conjunto de ensinamentos, ou todo conjunto de regra e norma, nós podemos chamar de lei de Deus, é a Torá de Deus. Mauro Meister, ele diz o seguinte: num certo sentido, mandamento, preceitos, estatutos e leis refere-se ao conjunto de ordenanças emanadas de Deus. Todas estas palavras, mandamento, preceitos, estatutos e leis, elas se referem a uma única coisa. Elas se referem àquela vontade de Deus emanada para a sua criação. Claro que em alguns contextos das Escrituras, essas palavras vão indicar esta vontade, como por exemplo, no culto, na celebração cultica no Antigo Testamento, na forma litúrgica como era celebrado no Antigo Testamento. Para essa situação, nós vamos encontrar uma palavra. Quando nós vemos a respeito das práticas morais da nação de Israel, então ou das práticas civis da nação de Israel, nós vamos encontrar outra palavra, mas todas elas expressam uma única vontade, a vontade de Deus para a vida da sua criação. O Salmo 119 apresenta praticamente todos esses termos, espalhados em 22 estrofes, exaltando o valor da lei de Deus. 25 vezes o substantivo Torá aparece ali no Salmo 119. Então todos esses termos vão ser encontrados ali, e se nós analisarmos cuidadosamente o Salmo 119, você vai perceber que o salmista está se referindo à lei de Deus, à instrução de Deus, à palavra de Deus, todo o conjunto de regra que Deus nos deu, ou as instruções que Ele dá ao homem, para que o homem possa viver de uma maneira agradável a Ele. Há um outro texto também, em que essas 4 expressões, elas aparecem juntas, que é no texto de Gênesis capítulo 26, verso 5, quando Deus diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus está se referindo a Abraão como sendo alguém que de maneira completa andou na presença dele e o obedeceu, procurou viver na vida dele toda a vontade de Deus, ou os preceitos que Deus entregara a ele. Vamos a um terceiro aspecto dessa palestra, a tríplice apresentação da lei. Como é que a lei ela se apresenta, ou é apresentada a nós nas Escrituras? Dá um enter aí para nós, por favor. A lei ela é apresentada de 2 formas. Na primeira forma, ela é apresentada de maneira abrangente ou universal, e ela se refere àquela lei moral, mitzvah, aquelas ordenanças ou instruções morais de Deus. Nós encontramos em Gênesis capítulo 2, verso de número 15, a primeira expressão da lei de Deus dada ao homem, a Adão, quando Deus estabelece um pacto, que nós chamamos de pacto das obras. E ali nós vemos não só uma instrução, como junto com essa instrução, as consequências da quebra das ordenanças de Deus dada a Adão. Depois nós vamos em Êxodo, capítulo de número 20, o texto que nós lemos, e nós encontramos uma série de instruções em Êxodo, capítulo 20, que nós chamamos de o decálogo, ou a lei moral, os 10 mandamentos. Tanto Gênesis, capítulo 2, verso 15 a 17, quanto Êxodo, capítulo 20, é uma descrição da vontade de Deus para a sua criação. Deus, por meio dessa lei, está normatizando aquilo que Ele gostaria e quer que a criação viva, ou a maneira como a criação viva. Por isso nós chamamos de lei moral. Vocês vão encontrar, se vocês acessarem alguns sites, procurarem em alguns lugares, vocês vão ver algumas pessoas fazendo críticas a respeito dessa distinção que é feita nesses 2 aspectos da lei, ou 3 aspectos da lei. Mas quando nós analisamos cuidadosamente, percebemos que é notório nas Escrituras essa distinção nessa tríplice apresentação da lei que Deus dá no Antigo Testamento. A lei moral,
representava a vontade de Deus para com o homem, no que diz respeito ao seu comportamento e os seus deveres principais. Então nós encontramos na lei moral aquilo que Deus quer que o homem viva, quais são os seus deveres principais, as obrigações que ele deve cumprir moralmente para com Deus. Tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando a sua carência e auxiliando a discernir o bem do mal. Olha que bacana. A lei moral tem a finalidade de mostrar a você e a mim como nós somos, a nossa carência, quem somos nós, de revelar na nossa consciência aquilo que é certo ou errado. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da lei de Deus, ele fala da norma da lei que está gravada em nosso coração. Uma tradução bem interessante nos ajuda a entender que ele está falando do trabalho da lei, o resultado da lei de Deus que foi gravada no nosso coração. Calvino vai dizer que Deus nos deu o senso da divindade e a semente da religião. François Turrentini, ele diz que Deus nos deu uma faculdade que nos ajuda a discernir o que é certo ou o que é errado. Então, quando Deus fez o ser humano, desde o princípio, Deus plantou no seu coração a sua lei. Mas Ele entregou essa lei de maneira escrita. Mesmo aqueles que não têm conhecimento dessa lei de forma escrita, eles têm o resultado dessa lei, o que Paulo chama ali de norma da lei, gravada nos seus corações. Qual a finalidade da lei de Deus? De mostrar a todos os homens quem de fato eles são. De mostrar aquelas coisas que estão escondidas dentro de nós, que certos aspectos ou práticas nossas não estão em acordo com a vontade de Deus. Tem essa finalidade de mostrar a nós o bem e o mal, aquilo que pode nos levar a uma derrocada, mas aquilo que pode nos ajudar a viver plenamente uma vida de acordo com a vontade de Deus e assim uma vida mais abençoada. A nossa confissão de fé no capítulo 19, no artigo 5º, ela diz o seguinte: a lei moral obriga para sempre todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras, e isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma. A lei moral, ela nos foi dada, não só a nós, não só a nação de Israel enquanto povo de Deus, e a nós enquanto igreja também povo de Deus, mas a toda a criação, e ela obriga toda a criação de Deus a viver de uma maneira agradável, porque ela externa o caráter de Deus, a santidade de Deus, e como criação de Deus, nós somos convidados e ordenados a ser tal como Deus é. Portanto, a lei de Deus, em modo algum, em Cristo Jesus, ela foi abrogada, pelo contrário, ela foi confirmada. Uma segunda forma como essa lei nos é apresentada, ela nos é dada em dois aspectos. O primeiro aspecto é de uma forma restritiva socialmente. O que significa isso? Foi uma manifestação da lei de Deus entregue à nação de Israel, aplicado à nação de Israel enquanto Estado. Ela foi entregue à nação de Israel para regular a nação de Israel enquanto uma nação. Vamos lembrar que a nação de Israel, ali em Êxodo, capítulo 20, eles estão no Monte Sinai ali, eles haviam acabado de sair do Egito, eles haviam passado 430 anos ali no Egito, apesar de ser o povo da promessa, o povo de Deus, mas eles viveram em uma terra que não era deles, aprenderam costumes, aprenderam normas, regras, leis, tudo o que eles tinham, eles haviam absorvido no Egito. Agora Deus os liberta, os tira e os leva para o Monte Sinai. E ali, ele então vai instruir a nação de Israel. Há uma promessa para a nação de Israel, que eles haveriam de herdar a terra prometida e constituir-se como Estado, como nação. E Deus então estabelece as normas para que quando isto se desse, quando isto acontecesse de fato, a nação de Israel, o povo estivesse com a sua vida social regulada. Então, Deus entregou à nação de Israel uma série de normas, o que nós chamamos de obrigações sociais, ou lei civil, ou também pode ser chamada de a lei judicial.
Esta lei representa a legislação dada à sociedade ou ao Estado de Israel. Por exemplo, os crimes contra a vida, a propriedade e as suas respectivas punições. Veja, Deus estabelece lá no 6º mandamento, não matarás. Bom, mas e aí? E se isso vier a acontecer? Veja que Deus deu os 10 mandamentos, a lei moral, a uma nação, cujos membros dessa nação eram pessoas caídas. E apesar de servirem a Deus, de o conhecer e de verem grandes feitos da parte dele, era um povo que estava sujeito a contrariar as ordenanças que ele tinha dado. E se isso viesse a acontecer enquanto nação? Se depois que da terra prometida eles estabelecessem e eles estivessem ali, eles viessem a contrariar a lei que ele outrora dera ali no Monte Sinai. O que deveria acontecer? Então, por meio das leis civis, Deus regula qual deveria ser o procedimento do Estado para agir com relação a algumas práticas dos israelitas. Dentre elas, o crime contra a vida e as respectivas punições quando alguém cometesse um crime e matasse, quebrasse o 6º mandamento. Tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Era temporal e necessária para a época, a qual foi concedida, mas foi específica para aquele Estado teocrático. Como tal, não é aplicável normativamente em nossa sociedade. Então veja que Deus regula a nação de Israel enquanto Estado. Essa lei civil, ela é uma externação da lei moral, mas ela foi dada à nação de Israel, ela tinha o seu cumprimento temporal, ela não tem vigência para nós hoje. Nós não estamos obrigados a nos submeter a esta lei como uma regra absoluta para a nossa vida. Porém, alguns aspectos dessa lei são pertinentes para os nossos dias. Como, por exemplo, a proteção da vida, que foi dada à nação de Israel, a autodefesa, por exemplo. A possibilidade de defender a sua própria vida ou a vida de pessoa querida, ou de alguém querido seu. Ainda que tenha sido dado à nação de Israel, mas isso também é uma externação daquilo que Deus diz lá no 6º mandamento. Johannes, ele comentando o Catecismo Maior, ele faz um comentário muito interessante a respeito da aplicabilidade dessa lei para nós hoje. Eu aconselho você, se você puder ler, o Catecismo Maior comentado por Johannes, tá bom? Uma declaração confessional. Isso na Confissão de Fé, capítulo 19, artigo de número 4. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis, que terminaram como aquela nacionalidade e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Então, uma segunda forma como essa lei nos foi dada, diz respeito à forma restrita, tipologicamente falando. Se refere ao ideal de culto divino que apontava para o sacrifício ideal do Messias. É o que nós chamamos de obrigações cerimoniais, mais comumente conhecida como lei cerimonial. São aquelas leis dadas à nação de Israel para regular o culto da nação de Israel, a forma de serviço, a latreia da nação de Israel, e ao mesmo tempo elas apontavam para a realidade da vinda do Messias, prometido lá em Gênesis. Apontava para a realidade do Redentor. Então essas leis, elas eram também sombra de uma realidade superior. Quando nós lemos o livro de Hebreus, nós vamos ver, especificamente no capítulo 9, verso 23, capítulo 10, verso 1, o escritor aos Hebreus se referindo a aquelas coisas do Antigo Testamento e também as leis cerimoniais, porque todo o contexto, desde o capítulo 7, ele está tratando sobre isto. Ele se refere como sombra de algo superior, de uma realidade superior. No contexto do capítulo 7, até o capítulo 10, você vai perceber o escritor aos Hebreus descrevendo a superioridade do sacerdócio de Cristo, com referência ao sacerdócio judaico. A superioridade do sacrifício de Cristo, com referência ao sacrifício praticado pelos judeus.
O escritor aos Hebreus chega a afirmar no capítulo 7 que o sacrifício de Cristo é tão perfeito que ele foi realizado uma única vez, ao contrário do sacrifício do sacerdote, que tinha que ser realizado continuamente, inclusive por ele próprio. Essa lei cerimonial expressava a legislação levítica do Velho Testamento, como, por exemplo, tabernáculos, sacrifícios e todo o simbolismo que nós encontramos ali no Antigo Testamento, em especial no livro de Levítico, no livro de Números e também em parte do livro de Êxodo. Tinha a finalidade de apontar aos homens a santidade de Deus, regular o culto e concentrar suas atenções no Messias prometido, o Cristo, fora do qual não há esperança. Como tal, foi cumprida com a sua vinda e não se aplica aos nossos dias. Quando Cristo vem, ele cumpre todos os rigores dessa lei. Tudo aquilo que se exigia da lei cerimonial foi cumprido em Cristo. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Alguns dos aspectos da lei cerimonial, eles ainda são importantes para nós hoje, como, por exemplo, o culto, a prática do culto solene, como era celebrado, como Deus recebia da nação de Israel. Não a sua essência, nem as suas formalidades, mas o princípio do culto, ele também é encontrado no Antigo Testamento e que nós hoje praticamos como uma maneira de agradar a Deus. Não vemos nas práticas ritualistas um mecanismo para sermos salvos. Nós vemos nas práticas culticas o meio de serviço a Deus. Por meio do culto, nós prestamos a nossa adoração com música, a nossa adoração com os nossos serviços, todo aquele ritual cultico que também está amparado no Antigo Testamento. Cristo, ele cumpriu todas as exigências cerimoniais, e essas exigências não são requeridas de nós hoje. A forma e a essência cultica apontava para a realidade do Messias que haveria de vir. Mas a nossa confissão de fé, ela vai dizer a respeito da lei cerimonial que as suas exigências, elas foram cumpridas em Cristo, porque elas apontavam para a realidade do Messias, e quando da manifestação de Cristo, elas foram cumpridas todas em Cristo. Tá? Um quarto aspecto da nossa palestra, a vigência da lei moral, a aplicabilidade dela para nós hoje. O Dr. Meister, ele faz uma afirmação muito interessante a respeito da prática da lei moral, e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: não estamos sobre a lei civil de Israel, mas sobre o período da graça de Deus, em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Um segundo aspecto, não estamos sobre a lei religiosa de Israel, que apontava para o Messias, foi cumprida em Cristo, não nos prende sob nenhum de suas ordenanças cerimoniais, uma vez que estamos sobre a graça do Evangelho de Cristo, com acesso direto ao trono pelo seu Santo Espírito e sem intermediações dos sacerdotes. Não estamos, ele diz, por um terceiro aspecto, sobre a lei, sobre a condenação da lei moral. Se fomos resgatados pelo seu sangue e nos achamos cobertos por sua graça, não estamos, portanto, sobre a lei, mas sobre a graça de Deus nesse sentido. Ou seja, na nova aliança, nós não temos as obrigações da antiga aliança, no sentido de que elas nos condenam. Nem mesmo a lei moral pode ser condenatória para aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Todas as imprecações da lei que recaem, como diz o nosso catecismo maior, sobre aqueles outros, se referindo aos não regenerados, elas não caem sobre aqueles que foram chamados e foram regenerados e transformados em Cristo Jesus. Porque Cristo cumpriu todas as exigências da lei, mesmo da lei moral. Portanto, as penalidades pela quebra dessa lei, Cristo sofreu em função destes. Logo, nem mesmo as penalidades morais, elas podem recair sobre aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Contudo, nós estamos sobre a lei moral de Deus, no sentido de que ela continua representando a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Ainda que as penalidades
da lei moral não possam recair eternamente sobre nós. Como Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em um certo sentido, nós estamos debaixo da lei, no sentido de que ela foi dada moralmente para que nós vivamos a vontade de Deus nesse mundo. Ela continua representando a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela resumida nos 10 mandamentos, representa o caminho traçado por Deus no processo da santificação efetivada pelo Espírito Santo em nossa pessoa. Ou seja, é por meio da lei que nós somos santificados, é por meio da lei de Deus, é por meio das normas de Deus, que nós somos trabalhados em nosso ser, nós somos aperfeiçoados, melhorados e conformados a Cristo. É por meio da lei, por meio das normativas que nos foi dada, que nós somos conduzidos em santidade. Daí nós temos o dever moral de as cumprir, também sobre a penalidade da transgressão dela, trazer sobre nós consequências. As imprecações da lei também poderão recair sobre nós. Nesse sentido, o Dr. Luiz Berkoff, ele diz o seguinte, ele faz uma distinção entre as consequências do pecado, ele faz uma distinção nas consequências do pecado. Ele diz que o pecado, ele traz 2 consequências para a vida do ser humano quando a lei de Deus é quebrada. Primeira delas, aquela consequência natural. O que é a consequência natural? Se você pega uma bola, ataca na parede, ela vai voltar a você. É a lei da ação e reação. Se você joga água para cima, naturalmente, se ficar olhando para cima, vai cair sobre você. As consequências naturais são aquelas coisas que notoriamente vão vir a nós como resultado das nossas ações. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, de Deus ninguém zomba, nós colhemos o que nós plantamos. Mas ele também fala de consequências espirituais, que são aquelas consequências que nós sofremos no sentido de que temporariamente podemos sofrer a privação da graça comum de Deus e sermos entregues ao nosso pecado, até que, fustigado pelo pecado, recobrado a consciência, nos voltemos arrependidos a Deus. Nossa confissão de fé, quando fala sobre vocação e quando ela fala sobre justificação, ela aborda esse sentido de uma maneira muito bacana. Ela diz que por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa natureza caída, é possível que um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, se veja em algum momento endurecido e rebelde contra Deus. E Deus temporariamente o priva da sua graça, entregando ele a sua própria mercê, até que ele recobre a sua consciência. Nós estamos sobre a lei moral de Deus nesse sentido. Nós ainda temos deveres a cumprir, porque a lei moral de Deus revela a vontade dele, a santidade dele, e tal santidade ele requer de nós. Não é à toa que ele diz em Levítico capítulo 11, verso 44 e 45, sede santos porque eu sou santo. Pedro repete essas palavras quando ele diz à igreja de dispersão, porque escrito está, sede santo que eu sou santo. Jesus estabelece um padrão extremamente alto, mas um padrão de vida para todos aqueles que querem segui-lo. Ele diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Paulo, ele diz que ele não atingiu a perfeição em Filipenses capítulo 2, mas ele caminhava pelo qual ele foi chamado. Ele caminhava a sua vida para este final, e este final é a perfeição última, quando Cristo nos transformar definitivamente. Nossa confissão de fé, ela diz o seguinte, com relação à prática dessa lei. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como pacto de obras, para serem por elas justificados ou condenados, contudo, elas lhes servem de grande proveito como aos outros. Aos outros é uma referência àqueles que ainda não foram alcançados pela graça, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm a ela, e ela os dirige, os obriga a andar segundo a retidão, descobre-lhes também as pecaminosidades, as pecaminosas poluições
de sua natureza, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profundas convicções de pecados, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Veja que bacana. A lei de Deus, ela vai nos ajudar a identificar no nosso coração aquelas coisas que talvez para nós elas não sejam tão graves assim. Lembrando que quando nós falamos de lei de Deus, a lei do decálogo, a Bíblia também se refere à lei como todo o conjunto de instrução que Deus nos dá. E todo esse conjunto de instrução que Deus nos dá moralmente aponta para aquelas coisas que nós fazemos, que pode ser muitas vezes agradável para nós, mas não são para Deus. Deixa eu dar um exemplo bem prático para nós, de como isto é bastante sério. A lei diz, não adulterarás. Os fariseus, ao se aproximar de Jesus e interrogá-lo, e depois Jesus ao ensinar os seus discípulos, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já adulterou com ela. No mandamento você não encontra uma descrição muito clara do que seria este adultério, a não ser um homem deitar-se com uma mulher que não seja sua esposa. Jesus explica isso de maneira mais ampla, dizendo, olha, muito mais do que o ato em si, as intenções do coração também são pecados. O apóstolo João, quando ele escreve a sua epístola, ele diz no capítulo 3, que aquele que falar mal do seu irmão, já o assassinou. Veja que no mandamento, o capítulo 6 diz, não matarás. João diz, olha, aquele que falar mal do seu próximo, já está matando ele. Veja a profundidade que é a lei de Deus, de maneira muito mais ampla. Às vezes, coisas tão simples, tão pequenas aos nossos olhos, mas nas Escrituras, estas coisas pequenas, que não parecem tão ofensivas ou maléficas, aos olhos de Deus são gravíssimas. A Bíblia diz que nós não devemos dar falso testemunho. Paulo diz em Efésios capítulo 4, que nós não devemos mentir mais, uma vez que nós já fomos transformados por Cristo. Ele diz aos Colossenses, no capítulo 3, que uma vez que nós despimos o velho homem e nos revestimos do novo homem, não devemos mais, e ele vai citar uma das práticas ali, é mentir ao nosso próximo. Veja a seriedade que é a lei de Deus. Cristo, de maneira nenhuma, na sua manifestação, anulou a vigência dessa lei, pelo contrário, ele não só a cumpre, mas ele mostra também para nós as obrigações que nós temos de viver moralmente diante de Deus. O nosso catecismo maior, na pergunta 95, diz o seguinte, a pergunta é a seguinte, de que utilidade é a lei moral a todos os homens? E a resposta, a lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com Ele, obrigando-os a andar conforme essa vontade, para os convencer de que são incapazes de guardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, corações e vidas, para os humilhar, fazendo sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. A lei moral, ela serve para nos mostrar quão incapazes nós somos de nos auto-salvar, de por nós mesmos nos salvar. Somos incapazes de guardar perfeitamente a lei de Deus tal como Deus requer que seja guardada. Há em nós uma incapacidade dada à nossa corrupção do nosso gênero, do nosso ser, uma incapacidade de viver dentro dos padrões tal como ela requer de nós. Portanto, Tiago diz que todos que querem viver, Paulo diz que todos que querem viver pela lei serão julgados pela lei. E Tiago completa dizendo que se nós guardarmos a lei toda, mas tropeçarmos em um ponto, nos fazemos culpados de toda ela. A lei serve para mostrar ao ser humano quão incapaz ele é de alcançar a eternidade por si só.
Porque viver os padrões de Deus tal como a lei requer é impossível para qualquer ser humano. A pergunta 96 diz o seguinte: de que utilidade especial a lei moral aos homens não regenerados? É a lei moral aos homens não regenerados? A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo, ou para deixá-los inexcusáveis e sob a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. Para que serve a lei moral para aquelas pessoas que não foram transformadas ainda pelo Evangelho? Para dar a elas a consciência dos seus pecados e mostrar a elas que existe um caminho pelos quais eles podem serem aceitos por Deus, e esse caminho é Cristo. Ou para que eles possam tentar viver por si mesmos debaixo dessa lei, guardando essa lei, o que é impossível a eles. A pergunta 97 do Catecismo Maior diz assim: de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei, comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhe mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela. Uma vez que nós fomos transformados pelo Evangelho, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, uma vez que nós, por causa da graça de Deus, fomos habilitados a crer na obra redentora de Cristo e fomos transformados, nós agora somos lembrados pela lei moral do dever que temos de viver inteiro, de maneira obediente e amorosa a Deus, a Cristo, e de sermos gratos a Ele pelaquilo que Ele fez por nós, cumprindo perfeitamente algo que nós éramos incapazes de cumprirmos, de guardar, ou a lei que éramos incapazes de guardar. Cristo a obedeceu de maneira perfeita, Cristo a cumpriu de maneira perfeita, e portanto, nós devemos em nossos corações externar uma vida de gratidão, e uma vida de gratidão contínua, porque nós jamais éramos capazes de perfeitamente obedecermos à lei de Deus. A lei de Deus ainda, amados, continua com vigência em nossos dias, ou debaixo do que assim nós chamamos do pacto da graça, ou da aliança da graça, pelo simples fato de que ela não nos é dada mais como um meio de salvação, mas como no princípio ela foi dada aos homens, como um meio de obediência moral e maneira de agradar a Deus, de vivermos socialmente agradável, fazendo aquilo que agrade a Deus. Eu queria, rapidamente, se você me permitir, me dar um pouquinho mais da sua paciência, tentar entender um aspecto teológico da lei de Deus à luz do pacto eterno, ou do pacto da redenção. Não sei se está dando para você ver aí claramente. Você tem um gráfico aí, e você vê que no topo desse gráfico tem aí o que nós chamamos de pacto da redenção ou pacto eterno. O que é isto, pacto da redenção ou pacto eterno? Nós entendemos pelas Escrituras e por alguns textos que nos ajudam a entender, que desde toda a eternidade houve um estabelecimento de um pacto, um acordo feito, um acordo pactual, feito na eternidade, entre o Pai e o Filho, para o resgate daqueles que desde toda a eternidade Deus tinha amado. Por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 53, quando fala da obra que o Messias ou o Redentor haveria de realizar, carregando sobre ele o pecado, ele vai dizer no verso 11 e verso 12, que esta obra que o Redentor haveria de realizar, não era por todos os homens, mas no verso 11 e 12, o profeta Isaías diz que o Redentor haveria de justificar a muitos, e a sua obra haveria de se estender a muitos e não a todos os homens. Então o que o profeta Isaías está dizendo é que Cristo haveria de levar o pecado de muitos e não de todos os homens. Às vezes nós lemos o texto, mas paramos no verso de número 10.
esquecemos de ler o verso 11 e verso 12 do capítulo 53 de Isaías. O profeta Isaías já profetizava a morte de Cristo, o sacrifício vicário dele, em função ou em favor de muitos homens, e não de toda a humanidade. Quando nós lemos o texto de João capítulo 17, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo nesse texto, na sua oração sacerdotal, ele dizendo nesse texto, que ele viera cumprir uma obra que Deus designara a ele, para que ele realizasse. E esta obra, no verso 2 do capítulo 17, era conceder a vida eterna a todos que Deus havia entregue a ele. Veja que Jesus está dizendo que ele haveria de realizar uma obra em conceder a vida eterna, não por toda a humanidade, mas por todos aqueles que o Pai colocara sobre a responsabilidade dele. E nesse sentido ele vai descrever até o verso de número, até o final do texto, mas especificamente até o verso de número 7, que a sua obra, a obra que ele vier a realizar, foi em função de todos aqueles que estavam no mundo, mas que Deus colocou sobre os cuidados dele. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18, nós lemos o apóstolo Pedro escrevendo que não foi por coisas corruptíveis que nós fomos salvos, que nós fomos regenerados, mas nós fomos salvos por algo incorruptível, o precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito antes dos tempos eternos, como um cordeiro que havia sido morto. Veja que Pedro está dizendo que muito antes que você nascesse, muito antes que houvesse criação, Cristo, ao sacrifício dele, já fora conhecido. Mas ele diz no verso de número 19, que esse sacrifício se tornou evidente, notório e conhecido em tempos, nos nossos dias, na história. E na nossa vida, quando nós o experimentamos, no verso 19. Pedro está dizendo ali que desde toda a eternidade, Jesus Cristo já fora oferecido pelo resgate de muitos, como o profeta Isaías declara. Então nós entendemos que desde toda a eternidade houve um acordo pactual entre o Pai e o Filho. Alguns teólogos no século XVII entenderam que esse acordo ele não foi apenas entre o Pai e o Filho, mas foi um acordo trinitário. Há um acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em favor daqueles que Deus havia amado na eternidade. E esse acordo inclui a eleição, quando Deus elege, inclui a morte de Cristo pelos eleitos, e inclui a aplicação da obra de Cristo na vida dos eleitos. É nesse sentido, dentro desse pacto redentivo, ou pacto da redenção, que governa toda a história, é que nós encontramos a aliança das obras e a aliança da graça. Tanto uma quanto a outra estão dentro de um contexto veterotestamentário, estão dentro do contexto do Antigo Testamento. A aliança das obras, nós encontramos ali em Gênesis, capítulo de número 2, verso 15 ao verso 17, quando Deus estabelece um pacto com o nosso primeiro pai, o pacto de obediência, que consistia na obediência dele, e a consequência dessa obediência seria vida. Porém, se ele desobedecesse, diz o texto, que ele morreria, como de fato isto veio a acontecer. Tão logo ele colocado à prova, e não conseguindo guardar em obediência esta prova, ele peca, cai, transgride, morre espiritualmente e também passa a experimentar morte física e possibilita a morte eterna, não só a ele, mas também aos seus descendentes. Deus estabelece um novo pacto, o que nós chamamos de pacto da graça. E Deus faz uma promessa de que ele enviaria um descendente que haveria de pisar a cabeça da serpente. Quando nós lemos 1 João, capítulo de número 3, verso 8, João se refere a Cristo como sendo aquele que veio para desfazer as obras do diabo. João está se referindo à vinda de Cristo, à sua encarnação, à sua morte e à sua ressurreição, como cumprimento de Gênesis capítulo 3, verso 15. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz que
todos os escritos de dívida que constava contra nós foram encravados nele lá na cruz. E ele expôs publicamente os principados e potestades, despojando deles lá na cruz. Ora, o pacto da graça diz respeito à obra que Deus faria em função daqueles que caíram juntamente com Adão, para os tirar da condição de pecaminosidade. O pacto, a aliança das obras, ela exige obediência perfeita. A aliança da graça nos mostra o cumprimento perfeito dessa obediência em Cristo Jesus. Ambas as alianças apontavam para um único evento, apontavam para Cristo. Os crentes da antiga aliança, eles não foram salvos pela lei, eles não foram salvos pelas coisas que eles praticavam. Eles foram salvos pela fé na promessa de Deus. Mais ou menos assim. Eles olhavam para frente, para a promessa que Deus fizera. O texto do capítulo 4 de Romanos, Paulo diz que Abraão foi justificado porque ele creu naquele que justifica. Não foi pela obediência de Abraão aos rituais ou à lei, mas foi porque ele creu naquele que justifica, ele creu na promessa. No capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz que todos que creem em Cristo são filhos de Abraão, porque Abraão, ele é o pai da fé. Ou seja, Abraão, ele foi justificado diante de Deus, porque ele exerceu fé naquele que justifica, e todos que olham para aquele que justifica, são justificados e tornam-se filhos de Deus, à semelhança de Abraão. Então, amados, a ideia da lei como algo que foi vivido no Antigo Testamento, e agora nós vivemos no período da graça, é um equívoco. Sabe por quê? Porque sempre foi graça. Sempre foi graça. Na antiga aliança foi por graça e não por lei. Mesmo a lei, mais você vai dizer, é uma manifestação da graça de Deus. Os crentes da antiga aliança foram salvos pela graça de Deus, assim como você é salvo pela graça de Deus. E esta salvação inclui vários aspectos, como, por exemplo, ser justificado, ser regenerado, ser santificado. E tudo isto eles experimentaram. E tudo isto é graça de Deus. Não foi pela obediência irrestrita da lei, e não é, jamais, nunca foi, e jamais será pela obediência nossa irrestrita da lei, mas foi pela obediência perfeita de Cristo. E desde a antiga aliança, isso já vinha sendo prometido, e todos os rituais apontavam para essa obediência perfeita e sacrifício perfeito. Ainda que os crentes da antiga aliança não tivessem uma clareza a respeito das obras da lei cerimonial, mas elas eram um tipo da obra que Cristo haveria de realizar, e elas apontavam para a obra de Cristo. Portanto, sempre foi graça, sempre foi graça. A lei, ela cumpre o seu papel de normatizar a nossa vida, de nos regular e de nos conduzir, de nos mostrar como devemos andar neste mundo de uma maneira agradável a Deus. Não ter outro Deus diante de nós, não adorar outro Deus ou qualquer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia do Senhor. E a palestra do pastor reverendo Wagner foi maravilhosa nesse sentido. A obediência aos pais, não furtar, não matar, não cobiçar, não adulterar, são expressões da vontade de Deus para nós. É aquilo que Deus quer que vivamos como uma maneira correta diante dele. Esta lei, só para nós finalizarmos, ela é extensiva a toda a criação. Ela é uma norma universal. Ela é uma norma geral e obriga toda a criação de Deus a viver debaixo dela e cumpri-la na sua vida. Mas jamais por uma obediência a ela, pela incapacidade do homem, mas como um padrão moral de vida que agrade a Deus. Nós, quero concluir dizendo, nós que fomos transformados
por Cristo, em Cristo, agora somos habilitados a cumprir esta lei de maneira mais perfeita, de maneira mais adequada. Em Cristo Jesus, nós agora somos habilitados a fazer escolhas que agradam a Deus. Não por causa de nós mesmos, mas porque Deus nos habilitou a isto. Nós somos capazes agora de escolher entre o certo e o errado para a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que em Cristo, Romanos 8:12, nós não precisamos mais viver constrangido como se tivéssemos que viver segundo a carne. Em outras palavras, depois que Cristo nos libertou, você não tem mais a obrigatoriedade de cumprir os ditames da sua natureza caída. Você agora tem a liberdade em Cristo Jesus e toda a força necessária para viver os padrões morais de Deus na sua vida de uma maneira agradável a Deus, que é bom para você e para a sociedade onde você vive. E isto só é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver esta lei, a aplicá-la na nossa vida, entendendo que ela é algo que Deus requer de nós também. Cristo já cumpriu perfeitamente, mas nós temos os deveres em gratidão a Deus e por amor a Ele, de vivê-la para o nosso próprio bem, para a honra dEle, e para que não soframos as implicações que ela pode trazer sobre a nossa vida, temporais, mas não eternos. Vamos orar nesse instante? Senhor, nós te damos graças, nós te adoramos, ó Deus. Te adoramos porque temos a plena convicção que nós somos incapazes em nós mesmos de viver toda a expressão da tua lei. Ela é santa, ela é perfeita. Ó Deus, foi um mandamento que foi dado para a vida, mas que se tornou um mandamento de morte, não pela imperfeição dela, mas, ó Deus, pela desobediência do nosso primeiro pai. Ela é vida para nós. Ó Deus, ela nos santifica, ela nos faz viver de uma maneira agradável a Ti, e de maneira, ó Deus, agradável ao nosso próximo. Mas muitas vezes nós a transgredimos, nós quebramos a Tua lei. Nas palavras do Teu servo Daniel, nós não damos ouvido à Tua lei, e nem àqueles que nos instruem com base nela, e fazemos aquilo que o nosso coração quer muitas vezes. Sofremos as imprecações, mas nós Te adoramos, ó Deus, porque apesar de, ó Deus, nós estarmos debaixo dela, sendo conduzidas por ela, ó Deus, ela não tem um peso eterno sobre a nossa vida, pois Cristo a cumpriu perfeitamente, e a justiça de Jesus nos cobre. E quando nós a transgredimos, a justiça de Cristo, ó Deus, que nos cobre, nos alivia, ó Deus, da consequência eterna que ela traz ao homem comum. Nós Te agradecemos por isto, ó Deus. Ajuda-nos e, ó Deus, desperta-nos na consciência de que, ó Deus, os padrões que o Senhor deu, as normativas entregues pelo Senhor, elas precisam ser vividas por nós ainda hoje, como expressão da Tua vontade, ó Deus, a Tua vontade moral, a criação do Senhor. Este é o nosso desejo, é o meu desejo, é aquilo que eu, ó Deus, almejo diante do Senhor, e creio ser o desejo de todos que estamos neste lugar. Por isso nós oramos a Ti pedindo o Teu auxílio, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.